No casamento da cunhada, meu marido declarou para o salão inteiro: "Você não é da nossa família, você só veio aqui para comer de graça." E ele proibiu a garçonete de me servir comida, mas de repente, um senhor de cabelos grisalhos e terno, que eu nunca tinha visto, sussurrou: "Pegue no meu braço e eles engolirão as próprias línguas quando virem quem está com você." Mas para entender como esse pesadelo se transformou em triunfo, precisamos voltar 2 horas no tempo. O restaurante O Palácio Dourado cintilava com luzes tão fortes que os olhos de Helena Ramos Antunes doeram assim que ela cruzou o portal. Era o estabelecimento mais caro de Curitiba, um lugar onde uma única entrada custava mais do que a aposentadoria de seus pais. Hoje, a família Camargo estava em festa. A família do seu marido, Igor Leite de Camargo, estava casando a Júlia, a cunhada mimada e caprichosa, que desde criança estava acostumada a ter tudo o que apontava o dedo. Helena alisou as dobras do seu vestido. Ela o havia costurado sozinha durante as noites, quando os números dos balanços contábeis finalmente paravam de dançar diante dos seus olhos. O tecido era de um bege discreto, grosso e de boa qualidade, mas no meio do brilho espalhafatoso dos convidados, ela parecia um camundongo cinza que por acaso invadira um baile de pavões. Ninguém a recebeu na entrada. Igor, seu marido, havia chegado apressadamente logo pela manhã para supervisionar os preparativos. Embora Helena soubesse muito bem que ele não estava supervisionando nada, estava apenas bebendo uísque com os amigos do noivo. Ela encontrou seu lugar na lista de convidados, mesa número 28. Helena atravessou o salão, desviando-se de damas vestidas em sedas e homens em smokings apertados. A mesa 28 ficava no canto mais distante, bem ao lado das portas de vai-vem da cozinha. De lá vinha o calor e o cheiro de cebola frita, e os garçons, passando apressadamente com bandejas pesadas, esbarravam constantemente nas costas da sua cadeira. Não havia mais ninguém naquela mesa. Ela foi colocada sozinha, como uma paciente em quarentena. Na mesa principal, que se erguia sobre o salão como um trono, estava Tamara Alves Camargo. A sogra parecia monumental. Ela usava tanto ouro que parecia que o seu pescoço cederia a qualquer momento. Ao seu lado estava Igor. Ele já estava vermelho, a gravata torta, e a sua risada alta ecoava pelo salão. Mesmo através da música, ele nunca olhou para o canto escuro perto da cozinha. Passou-se 1 hora. Os brindes se seguiram, os convidados gritavam: "É mentira!" Batiam nos copos e comiam iguarias. Esturjão defumado, caviar negro, codornas assadas, as mesas estavam abarrotadas de comida. Mas os garçons não se aproximavam da mesa número 28. Helena estava sentada com um prato vazio. Ela não tinha tomado café da manhã nem almoçado, pois passou o dia fechando o balanço da empresa para conseguir chegar a tempo da cerimônia. A fome revirava o seu estômago. Uma jovem garçonete passou correndo com uma grande travessa de frios. Helena, vencendo a timidez, chamou-a baixinho. "Moça, por favor, me desculpe. Eu poderia pegar pelo menos um pouco de peixe? Ninguém me atende há 1 hora." A garçonete parou, sorriu com constrangimento e estendeu a mão para o prato de Helena para colocar um pedaço de salmão. "Claro, me desculpe, estamos numa correria danada." Nesse momento, uma sombra pairou sobre a mesa. Uma mão pesada pousou com força no ombro da garçonete, fazendo-a estremecer e derrubar o pegador. "Não se atreva!" rugiu uma voz masculina. Helena levantou os olhos. Igor estava parado em cima dela. Ele estava bêbado, os olhos brilhavam com febre. Atrás dele estavam 2 dos seus amigos, sorrindo e esperando pelo espetáculo. A música no salão parou de repente. O DJ estava trocando de faixa, e no silêncio que se seguiu, a voz de Igor soou como um tiro. Ele agarrou o prato de Helena e o atirou no chão com um estrondo. A porcelana se estilhaçou em pequenos pedaços. "Você não entendeu o seu lugar?" Ele berrou, cuspindo saliva. "Aonde você pensa que vai?" Helena se encolheu na cadeira. O seu rosto ardia de calor. Centenas de olhos se viraram na direção deles. "Igor, o que você está fazendo?" Ela sussurrou, sentindo um nó se formar na garganta. "Eu só pedi para comer." "Comer?" gritou Igor, jogando para a plateia. Ele abriu os braços, dirigindo-se ao salão. "Olhem para ela! Ela veio aqui para encher o bucho!" Tamara, na mesa principal, parou de mastigar e observou a cena com um sorriso de satisfação.
A noiva, Júlia, riu, cobrindo a boca com a mão. Igor se inclinou bem perto do rosto da esposa. Dele emanava cheiro de álcool caro e perfume de mulher estranha. Você não é da minha família, Helena. Guarde isso de uma vez por todas. Você não é ninguém. Você veio aqui para comer de graça às custas da minha mãe? Ele se endireitou e latiu para a garçonete, que tremia de medo. Eu proíbo que sirvam comida a ela. Que ela fique sentada olhando as pessoas de bem comerem, ou que vá embora daqui. Um silêncio sepulcral pairou no salão. Alguém tossiu nervosamente, outros desviaram o olhar, mas ninguém a defendeu. Os amigos de Igor gargalharam, como se ele tivesse contado uma piada excelente. Helena sentiu que algo se rompia dentro dela. O fino fio de paciência que sustentava aqueles 10 anos de casamento se partiu, mas ela não conseguia se mover. Suas pernas pareciam grudadas no chão. A humilhação era tão densa que dava para sufocar. Igor, satisfeito com o efeito que causou, virou-se para voltar ao seu trono. E então o ar no salão mudou. De algum lugar na sombra, como se tivesse se materializado da própria escuridão, surgiu um homem. Ele era alto, de ombros largos, com cabelos completamente grisalhos, penteados para trás. Ele vestia um terno preto de corte impecável que provavelmente custava mais do que todo aquele banquete. Ninguém entre os convidados o conhecia, ninguém o viu entrar. Ele se movia não como um convidado, mas como um predador inspecionando o seu território. Ele atravessou a multidão de curiosos e as pessoas instintivamente se afastaram, sentindo a onda de autoridade fria que emanava dele. O homem se aproximou da mesa número 28. Ele não olhou para Igor. Ele olhou apenas para Helena. Nos seus olhos não havia pena, apenas uma compreensão fria e calculista. Ele estendeu a mão para ela. O gesto era dominante e exigente. Helena, sem entender porquê, ergueu os olhos marejados. O estranho inclinou-se perto do seu ouvido. A voz dele era baixa, firme, mas no silêncio do salão, cada palavra soou claramente, como um golpe de martelo. Pegue no meu braço, e eles engolirão as próprias línguas quando virem quem está com você. Helena hesitou por uma fração de segundo. Ela viu de canto de olho o rosto contorcido de Igor, viu a máscara de horror congelada no rosto da sogra, e estendeu a sua mão trêmula para o estranho. Os seus dedos tocaram a manga do paletó dele. O tecido era caro e frio. Assim que ela se apoiou nele, ele a puxou suavemente, mas com insistência. Helena se levantou. O estranho se endireitou em toda a sua altura e percorreu o salão com um olhar pesado. Os amigos de Igor, que riam um minuto atrás, agora recuavam. Vamos, disse o homem, curto e grosso. Ele não a levou para a saída, como ela esperava. Ele a virou e, com passos firmes, dirigiu-se diretamente para o centro do salão. Passou pelos garçons imóveis, pelos convidados que cochichavam, indo direto para o palco onde estava o microfone. Igor tentou alcançá-los. Ei! Quem é você? Aonde você está a levando? Mas o homem nem sequer virou a cabeça. Ele apenas estalou os dedos e da sombra surgiram 2 seguranças enormes, bloqueando o caminho de Igor. O marido tropeçou e quase caiu. Helena andava, sentindo o coração palpitar na garganta. O som dos seus saltos e os passos pesados do seu acompanhante eram os únicos sons no vasto salão. Eles subiram no pequeno palco. A banda de música recuou com medo. O homem de cabelos grisalhos aproximou-se do pedestal do microfone. Ele não soltou a mão de Helena, segurando-a firmemente, como se estivesse demonstrando a todos a união deles. Ele ajustou o microfone e começou a falar. A sua voz, amplificada pelos equipamentos, preencheu todos os cantos do restaurante, penetrando fundo. Boa noite, senhoras e senhores, disse ele calmamente, sem um traço de sorriso. Meu nome é Victor Sampaio Fontes. Um sussurro percorreu o salão. Alguém da geração mais velha ofegou. Tamara Alves Camargo empalideceu tanto que parecia uma morta. Ela deixou cair o garfo, que bateu no prato com um tinido. Eu sou o proprietário deste salão de festas, continuou Victor, olhando diretamente nos olhos da mãe de Igor, e sou obrigado a interromper esta celebração. Ele fez uma pausa, permitindo que a tensão chegasse ao auge. O casamento está cancelado, agora mesmo. Alguém gritou no salão. A noiva pulou da cadeira.
O quê? O senhor não tem o direito, nós pagamos. Victor virou o olhar para Júlia e ela se calou. Não, querida, vocês não pagaram. A voz dele ficou dura como metal. Os cheques que a sua mãe, Tamara, emitiu voltaram do banco há 1 hora. As contas estão vazias, fundos insuficientes. Ele tirou uma folha dobrada do bolso interno do paletó e a atirou displicentemente no chão do palco. Vocês estão falidos. A música acabou. Segurança, retirem todos que não tenham pagamento confirmado. E esta mulher... Ele levantou a mão de Helena mais alto. Ela fica. Ela é a única pessoa nesta família que tem dignidade. Agora, saiam daqui. O grito de Júlia abafou até o som de louça quebrando. A noiva, esquecendo-se das boas maneiras e da educação, atirou o seu buquê de rosas brancas no rosto da mãe. As rosas se espalharam pelo piso encerado como neve. Como assim, sem dinheiro? Ela guinchava, pisando no seu vestido bufante. Mãe, você prometeu. Você disse que estava tudo pago. Fui humilhada na frente da cidade inteira. O salão se transformou em um formigueiro agitado. Os convidados, que 1 minuto atrás mastigavam educadamente as iguarias, agora se levantavam, derrubando cadeiras. Alguns tentavam passar despercebidos pela saída, levando uma garrafa de vinho caro da mesa, mas as portas já estavam bloqueadas pelos seguranças. Ao longe, sirenes uivavam. A polícia estava chegando rápido. O Palácio Dourado não gostava de devedores. Victor apertou o braço de Helena e a puxou para fora do palco, mas não para o salão, e sim pela saída lateral de serviço. Eles andaram por um corredor estreito que cheirava a cloro e legumes cozidos, passando por cozinheiros assustados. O barulho do escândalo ficou para trás, atrás das paredes grossas, mas o tremor nas mãos de Helena não cessava. Eles saíram no pátio dos fundos, no estacionamento de serviço. O ar aqui estava úmido e pesado. Cheirava a chuva iminente e a fumaça de escape. O SUV preto de Victor estava parado bem perto dos degraus. O motor já estava ligado. Pare! Um grito rouco e falho fez Helena estremecer. Pela mesma porta, cambaleando, saiu Igor. Ele parecia patético. O paletó desabotoado, a camisa para fora da calça, o rosto vermelho, contorcido pela raiva e pelo álcool. Ele viu Helena e, como um touro na tourada, correu em direção a ela. Aonde você pensa que vai? Ele gritou, tentando agarrá-la pelo braço. A culpa é sua. Você nos amaldiçoou. Foi só você abrir a boca que tudo desmoronou. Você trouxe má sorte para a minha família. Helena se afastou, batendo as costas no metal frio do carro. Nos olhos do marido, ela via não apenas raiva, mas pura loucura. Ele ergueu a mão, pretendendo acertá-la no rosto para descarregar toda a vergonha daquela noite. Mas a mão de Igor nunca alcançou o alvo. Um dos seguranças de Victor, um gigante silencioso de rosto de pedra, interceptou o pulso de Igor no ar. O movimento foi rápido e seco. O segurança apenas apertou a mão e a torceu levemente. Igor soltou um uivo de dor e caiu de joelhos bem em uma poça de óleo sujo no asfalto. Mais um movimento na direção dela. A voz de Victor soou baixa, mas por isso mesmo mais terrível. E você vai catar seus dentes com os dedos quebrados. Igor engasgava, debatendo-se na sujeira, tentando se levantar, mas o segurança pisou na barra do paletó dele, pregando-o ao chão. Para o carro! Victor ordenou a Helena. A porta se fechou, isolando-os dos sons da rua. O interior cheirava a couro e a perfume caro. O carro arrancou suavemente, deixando para trás Igor uivando na poça, as luzes da polícia piscando na entrada principal e o casamento arruinado. Eles viajaram em silêncio por cerca de 10 minutos. Helena olhava pela janela para as luzes fugazes da Curitiba noturna. A cidade vivia a sua vida, indiferente ao fato de que o mundo dela tinha acabado de desabar. Ela se sentia vazia. 10 anos de casamento, 10 anos de humilhações, de economizar para si mesma, de tentar agradar. Tudo isso se rompeu hoje como um abscesso. O carro parou em frente a uma cafeteria 24 horas discreta, na periferia do centro. Não havia ostentação ali, apenas música suave e cheiro de café moído. Victor escolheu a mesa mais distante, escondida dos olhares curiosos por uma divisória decorativa.
O garçom trouxe um bule de chá verde. Victor serviu a xícara para ela. Os seus movimentos eram precisos, confiantes, sem pressa. Beba, ele disse. Você precisa se acalmar. Helena segurou a xícara quente com as 2 mãos, tentando se aquecer, embora o ambiente estivesse agradável. Os seus dentes ainda batiam. Por que o senhor fez isso? Ela finalmente perguntou sem levantar os olhos. Por que me tirou de lá? Agora eles vão me destruir. O senhor não conhece Tamara? Ela não vai perdoar isso. Victor sorriu de canto. Não era um sorriso gentil, mas o de um predador que sente o cheiro de sangue. Tamara Camargo está ocupada agora explicando à polícia por que encomendou um banquete de 3 milhões de reais, tendo as contas bancárias no vermelho. Ela não tem tempo para você. Ele tirou uma pasta fina de couro e a colocou sobre a mesa. Você ainda acha que eles são ricos, Helena? Que aquela mansão com colunas, aqueles carros, aquela empresa, que é tudo de verdade? Claro, ela sussurrou. Eles têm a Camargo Transporte S.A., caminhões, armazéns. Igor sempre disse que o negócio estava prosperando, que eram apenas dificuldades temporárias, que era preciso reinvestir. Por isso eu entregava meu salário para ajudar. Victor riu. A risada foi seca e curta. Reinvestir. Uma bela palavra. Mas, na verdade, eles estão falidos há 5 anos. Eles vivem de crédito. Pegam um empréstimo novo para cobrir os juros do antigo. Tamara hipotecou todas as suas joias no ano passado. O casamento de Júlia era a última cartada deles. Eles esperavam encontrar um genro rico que cobrisse os seus buracos. Mas não funcionou. Helena ouvia e a sua cabeça não conseguia processar. Como é possível? Igor comprava ternos de grife, minha sogra trocava de casaco de pele a cada inverno, mas o negócio, ela começou. O negócio é deficitário, Victor cortou. Eu sei disso porque os estou observando há 30 anos. Eles roubaram a minha parte da herança, mas não tiveram inteligência para multiplicá-la. Mas eu não a trouxe aqui para discutir a tolice deles. Eu a trouxe para abrir os seus olhos para o seu papel neste circo. Ele empurrou a pasta para ela. Abra! Helena, com os dedos trêmulos, abriu a capa. No topo havia um documento com um selo oficial. As letras pulavam diante dos seus olhos. 3 anos atrás, a voz de Victor ficou persuasiva. Igor trouxe uns papéis para você. Ele disse que era uma formalidade. Algo sobre seguro de vida ou aposentadoria. Ele a apressou, dizendo que o motoboy estava esperando. Você se lembra? Helena franziu a testa. A memória ressurgiu como uma mancha turva. Sim, houve uma noite assim. Igor estava excepcionalmente carinhoso, trouxe-me chá, fez piadas. Ele me empurrou uma pilha de papéis com marcas de assine aqui. Eu estava tão exausta depois do balanço trimestral que nem li direito. Eu confiava no meu marido. Lembro, ela disse baixinho. Ele disse que era para dedução de imposto. Veja o que você assinou. Victor apontou com o dedo para a linha superior do documento. Helena olhou mais de perto. Contrato de doação. Termo de transferência de imóveis. Decisão do único sócio sobre mudança de proprietário. Ela lia, e o frio a penetrava até os ossos. O endereço da mansão onde moravam. O endereço legal da empresa de logística, Camargo Transportes S.A., armazéns, terrenos. Na coluna proprietário havia um único nome, Helena Ramos Antunes. Ela levantou os olhos para Victor, cheios de horror e incompreensão. Eu não entendo. Isso é um erro. Por que meu nome está aqui? Victor se inclinou para a frente. Os seus olhos cinzentos a perfuravam. Não é um erro. É o plano genial deles. 3 anos atrás, os credores começaram a pressionar Tamara e Igor. Eles estavam sob ameaça de confisco de bens por dívidas. Para salvar os ativos, eles precisavam transferi-los para alguém limpo, para alguém que não levantasse suspeitas da Receita Federal, para alguém apagado, discreto e submisso. Para você. Ele bateu o dedo na mesa. Eles transferiram tudo para você, absolutamente tudo, para esconder. Eles planejaram que você, a esposa tola e obediente, ficasse com essa propriedade por alguns anos, e depois eles se divorciariam de você e a forçariam a assinar uma reversão de doação, deixando-a sem nada. Helena olhava para os documentos. A mansão da qual queriam expulsá-la hoje. A empresa, cujas receitas Igor gastava em suas festas.
Tudo aquilo, legalmente, pertencia a ela. Eles não tiveram tempo de reverter, Helena, Victor sussurrou. Você não é uma agregada. Você não é a parente pobre que veio comer de graça. Legalmente, você é a única dona da vida deles. Você possui a casa onde eles dormem. Você possui a empresa onde eles constam como diretores. Você possui até o talher que a sua sogra usa para comer o café da manhã. O silêncio na cafeteria tornou-se ensurdecedor. Helena olhava para a sua assinatura no final da página. A mesma assinatura que ela havia dado, sonhando em ajudar o marido com os impostos. Agora, aquela assinatura era uma sentença, ou uma arma. E o que eu faço agora? Ela perguntou, sentindo que o medo estava sendo substituído por algo diferente, algo quente e pesado que nascia no seu peito. Victor recostou-se na cadeira e, pela primeira vez na noite, permitiu-se um sorriso de verdade. Agora é que a parte interessante começa. Nós vamos para casa, para a sua casa. Helena saiu do carro de Victor em frente aos portões de ferro, apertando a pasta, com os documentos até os nós dos dedos ficarem brancos. Victor não foi com ela. Apenas acenou-lhe em despedida. O seu olhar dizia: esta é a sua batalha e a arma está nas suas mãos. O Zé SUV desapareceu na curva, deixando-a sozinha com a casa que, como ela agora sabia, pertencia a ela, mas que sempre parecera uma fortaleza alheia. Ela subiu os degraus da varanda. Havia luzes acesas nas janelas. Isso era estranho. Igor deveria estar em algum lugar na cidade, lambendo as feridas da vergonha no restaurante, e a sogra certamente ainda estava prestando depoimento à polícia. Helena pegou o molho de chaves. As mãos tremiam, mas não mais de medo, e sim de uma adrenalina fria e raivosa. Ela inseriu a chave na fechadura da maciça porta de carvalho. A chave entrou, mas não girou. Helena tentou com mais força. Nada. O mecanismo parecia congelado. Ela tentou mais uma vez e mais outra. Inútil. Uma consciência fria a atingiu dos pés à cabeça. Igor havia trocado as fechaduras. Enquanto ela trabalhava, enquanto ela costurava o vestido à noite, enquanto ela se humilhava naquele casamento, ele já estava se preparando para jogá-la fora. Ele só estava esperando o momento certo. Ele nem planejava deixá-la voltar depois do banquete. Helena deu um passo para trás. Antigamente, ela teria se sentado nos degraus e chorado. Antigamente, ela teria ligado para Igor, implorando para que a deixasse entrar. Mas agora, em suas mãos, estava a pasta. Ela pegou o telefone e discou o número do serviço 24 horas de emergência para abertura de fechaduras. Eu preciso entrar na minha casa, disse ela com firmeza. Os documentos de propriedade estão comigo. O chaveiro chegou 20 minutos depois. Era um homem atarracado com uma caixa de ferramentas. Ele olhou com desconfiança para Helena, em seu vestido modesto, parada em frente a uma mansão tão cara. Dona, é a senhora mesma a proprietária? Ele zombou. E por que as chaves não servem? Meu marido trocou, Helena respondeu secamente, abrindo a pasta. Aqui está o certificado de propriedade e aqui está o meu RG. Confere. O chaveiro acendeu uma lanterna no papel, comparou o sobrenome, o endereço, os dados do documento. O seu rosto se esticou. Os documentos estavam em perfeita ordem. Sem problemas, Helena, ele disse. Vamos abrir agora. O ruído da furadeira rasgou o silêncio do condomínio de luxo. 5 minutos depois, a porta cedeu. Helena apagou o chaveiro, cruzou o limiar e fechou a porta com o trinco. A casa estava quente, cheirava a perfume caro, doce e pesado. O cheiro era familiar, mas ela não conseguia se lembrar de quem era. Helena caminhou silenciosamente pelo hall de mármore. Os seus saltos batiam surdamente no piso. Ela subiu essa escada para o segundo andar, indo para o quarto principal para recolher as suas coisas. O seu plano era simples: pegar roupas, documentos e ir para um hotel. Ela não queria ficar naquelas paredes nem por um minuto. A porta do quarto estava entreaberta. Helena a empurrou e parou. Na sua ampla cama de casal, sobre o edredom de seda, estava sentada uma mulher. Ela vestia o roupão de banho felpudo de Helena, aquele que Helena havia comprado para si com um bônus há 6 meses. A mulher folheava preguiçosamente uma revista, balançando a perna. Era Bruna, a melhor amiga de Júlia,
a madrinha daquele mesmo casamento do qual todos haviam fugido. Bruna levantou a cabeça. No seu rosto não havia nem susto, nem constrangimento. Pelo contrário, os seus lábios se esticaram em um sorriso preguiçoso e triunfante. Ora, a madame apareceu, ela disse, jogando a revista de lado. Eu pensei que Igor já tinha avisado que você não tinha nada para fazer aqui. Como você entrou? Arrombou a porta? Isso é crime, querida. Helena olhava para ela, incapaz de dizer uma palavra. Bruna no seu roupão, no seu quarto. O quebra-cabeça se encaixou instantaneamente. Todas aquelas noites em que Igor se atrasava nas reuniões. Todos aqueles fins de semana em que ele ia para a casa da mãe. Bruna levantou-se lentamente da cama. Ela ajustou ostensivamente o cinto do roupão sobre a barriga e pegou um pequeno objeto de plástico na cômoda. Um teste de gravidez. Está vendo? Ela girou o teste na frente do rosto de Helena. 2 listras. Igor está feliz. Estamos juntos há 2 anos. Caso você, galinha cega, não tenha notado, estávamos apenas esperando os advogados prepararem os papéis para a transferência de ativos. Igor disse que você assinaria tudo em breve, e finalmente iríamos nos livrar de você oficialmente. Mas já que você está aqui, Bruna bufou. Junte os seus trapos e caia fora. Esta casa é minha agora, e a família de Igor agora é de verdade. Não esse circo com uma contadora. Uma onda subiu dentro de Helena, mas não era histeria. Era uma fúria gelada. Cada palavra de Bruna, cada movimento dela, matava a mulher reprimida que Helena ainda era pela manhã. Sua casa? Helena perguntou baixinho. Minha, Bruna concordou com presunção. E do meu filho? E você? Ninguém. A empregada que se esqueceram de demitir. Helena não gritou. Ela não atacou a rival. Ela apenas pegou o telefone. Ela havia notado o número da empresa de segurança que atendia o condomínio, num adesivo perto da porta da frente. Ela se lembrou que o contrato de segurança também estava na pasta de Victor. Ela discou o número. Centurião Segurança, bom dia. Aqui é Helena Antunes, ela disse claramente. O endereço é Alphaville, casa 5. Número do contrato. Ela abriu a pasta, encontrando a linha certa com o dedo. 784/B. Eu sou a proprietária. Há pessoas não autorizadas na minha casa que estão ameaçando a minha segurança. Exijo a saída imediata do grupo de reação rápida. Bruna riu. Você vai assustar quem? A segurança? Eles conhecem o Igor. Eles batem continência para ele. Você pirou de vez? Helena não respondeu. Ela caminhou silenciosamente até a poltrona perto da janela e sentou-se, colocando a pasta sobre os joelhos. Você tem 5 minutos para tirar o meu roupão, ela disse, olhando para a janela. 3 minutos depois, a porta da frente bateu no andar de baixo. Bruna, meu amor, você está aqui? A voz de Igor soou. Ele subiu correndo as escadas, ofegante, ainda de terno sujo. Você acredita que aquela vagabunda... Ele invadiu o quarto e ficou paralisado ao ver Helena na poltrona. Você! Ele rugiu. Como você entrou aqui? Saia já! Eu te disse! Ele não conseguiu terminar a frase. Um rangido de pneus veio da rua e um carro com luzes piscando entrou no pátio. 3 homens uniformizados de táticas, capacetes e cacetetes invadiram a casa. O som de botas pesadas na escada fez as paredes tremerem. Quem chamou? Perguntou o líder do grupo entrando no quarto. Igor correu até ele, colocando no rosto a máscara habitual de dono da situação. Pessoal, está tudo bem. Esta é a minha ex-mulher. Ela invadiu. Já vamos colocá-la para fora. O sobrenome, o segurança o interrompeu sem olhar para Igor e sim para o seu tablet. Antunes, Helena, é a proprietária. Proprietário do objeto é Helena Ramos Antunes. Quem de vocês é a Helena? O segurança perguntou. Helena se levantou. Eu... Aqui estão os documentos. Estas pessoas estão aqui ilegalmente. A mulher me ameaçou. Eu exijo que eles sejam removidos da área da minha propriedade particular, imediatamente. Igor arregalou os olhos. O que você está dizendo? Que propriedade? Pessoal, ela é louca. Eu pago vocês. O senhor não nos paga há 3 meses, resmungou o segurança. Contrato em nome da senhora Helena Antunes. Ordem compreendida.
Os seguranças avançaram. Cidadão, para a saída. Um deles pegou Igor pelo cotovelo. Tirem as mãos de mim, Igor guinchou. Esta é a minha casa. Bruna, diga a eles. Bruna, que estava encostada na parede, de repente perdeu toda a sua pose. A senhora também. O segundo segurança apontou com o cacetete para a saída. Quer recolher suas coisas ou vai sair assim? Ela está com o meu roupão, Helena observou calmamente. O segurança assentiu. Tire. É propriedade alheia. Bruna, vermelha de raiva e humilhação, tirou o roupão, ficando apenas de lingerie de renda. Ela agarrou o vestido jogado no chão e, cobrindo-se com ele, sibilou. Você vai pagar por isso. Igor vai te destruir. Para a saída, os seguranças gritaram. Igor e Bruna foram levados escada abaixo. Igor tentava resistir, gritava sobre contatos, sobre como todos seriam demitidos, mas os profissionais faziam o seu trabalho em silêncio e com firmeza. Eles foram empurrados para fora, como gatos mal comportados. Lá fora, começou um aguaceiro. Helena foi até a janela. À luz dos postes, podia-se ver Igor, apenas de camisa e calça suja. E Bruna, tentando vestir o vestido no corpo molhado, parados junto ao portão fechado. A segurança não os deixou entrar nem na varanda. Eles batiam no portão, gritavam algo, mas o barulho da chuva abafava as suas vozes. Igor tremia de frio, Bruna borrava a maquiagem escorrida no rosto. Helena se afastou da janela, estava silencioso no quarto. Ela foi para a pequena cozinha no segundo andar, ligou a chaleira. Enquanto a água fervia, ela encontrou no armário a sua caneca favorita, que ela escondia para que as amigas de Júlia não a quebrassem acidentalmente. Ela serviu a água quente, colocou uma fatia de limão, voltou para o quarto, apagou a luz do teto, deixando apenas o abajur aconchegante. Sentou-se na poltrona perto da janela, tomou um gole do chá quente e olhou para baixo. Lá, cercadas pela cerca, sob a chuva torrencial, duas figuras se agitavam. O ex-marido e a sua amante, os donos da situação. E ela, o camundongo cinza, estava sentada no calor da sua casa e, pela primeira vez em 10 anos, sentia que respirava fundo. Mas ela sabia que era apenas o começo. Tamara Alves Camargo não desistiria tão facilmente. A manhã de segunda-feira começou não com café, mas com uma execução pública. Helena estava sentada à sua mesa na contabilidade da construtora, tentando se concentrar no balanço trimestral. Os números flutuavam diante dos seus olhos. Depois dos acontecimentos do fim de semana, ela quase não dormiu, assustando-se com qualquer ruído na enorme mansão vazia que agora lhe pertencia. Ela esperava um golpe, mas não imaginava que seria tão baixo. A porta do escritório se abriu com um estrondo tão forte que o reboco caiu da ombreira. Tamara Alves Camargo irrompeu na sala. Hoje ela estava sem maquiagem. Vestia-se toda de preto, como uma viúva, e na cabeça usava um lenço escuro. Atrás dela, apressada, vinha a tia de Igor, uma mulher obesa com o rosto vermelho, e mais um par de parentes distantes que Helena vira apenas uma vez no casamento. — É ela! Uivou Tamara, apontando para Helena com um anel maciço. — É ela! A cobra que aquecemos no peito! O trabalho no escritório parou. 10 funcionários ficaram imóveis, afastando-se dos monitores. Gente de bem, olhem para ela! Gritava a minha sogra, agarrando-se dramaticamente ao peito. Nós a tratamos como uma filha. Tiramo-la da lama, vestimos e calçamos. E ela nos expulsou para a rua, uma velha sob a chuva. Deixou meu único filho sem um tostão. A tia de Igor interveio, começando a chorar alto. Roubou o lar da família, profanou a memória dos antepassados. Tem medo de Deus, Helena, como a terra te aguenta. Helena levantou-se abruptamente, derrubando a cadeira. O seu rosto queimava. Tamara Camargo, o que a senhora está fazendo? Pare imediatamente, este é o meu local de trabalho. Eu não me importo. Tamara parou de repente de atuar como um cisne moribundo e voou para a mesa de Helena, pairando sobre ela como uma rocha. Que todos saibam que tipo de ladra você é. Você falsificou documentos. Você se aproveitou da confiança de Igor. Devolva a casa vadia. Devolva a nossa vida. Ou eu virei aqui todos os dias e ficarei de joelhos na entrada até você ser demitida com desonra. Os colegas começaram a cochichar. Alguém pegou o telefone e começou a filmar. Helena sentia as paredes se apertarem.
Parecia que ela era novamente aquela garotinha sendo repreendida por uma nota baixa, só que agora o mundo inteiro estava olhando para ela. A porta do escritório do diretor se abriu. Na soleira estava Arnaldo Barroso, o seu chefe, um homem que sempre valorizou o silêncio e a ordem acima de tudo. Ele fez uma careta ao ver a confusão. "O que está acontecendo aqui?" A voz dele era seca e gelada. Tamara imediatamente correu para ele, ajoelhando-se literalmente no tapete. "Defenda-me, pai querido. A sua funcionária é uma golpista. Ela deixou a minha família sem teto, nos roubou até o último centavo." Arnaldo Barroso recuou um passo, com nojo, e olhou para Helena. No seu olhar não havia simpatia, apenas irritação. "Helena Antunes", ele disse entre dentes. "No meu escritório, imediatamente." O escritório do chefe cheirava a tabaco caro e a medo. Helena ficou em pé, com a cabeça baixa, enquanto Arnaldo andava de um lado para o outro em frente à janela. "Eu não preciso de problemas, Helena", ele disse sem olhar para ela. "A nossa empresa trabalha com pessoas sérias. Reputação é tudo. E agora temos um circo de ciganos, polícia, gritos sobre fraude. É difamação, Arnaldo", ela disse baixinho. "Eles transferiram a propriedade para mim para fugir dos impostos. Eu não roubei nada." "Eu não me importo", ele rugiu, batendo com a palma da mão na mesa. "Resolva a sua novela mexicana fora deste escritório. Tamara Camargo é uma mulher respeitada na cidade. Ela tem contatos. Se ela começar a enviar denúncias para todas as instâncias, seremos atormentados por fiscalizações. Você tem duas opções. Ou você resolve esta questão hoje mesmo e devolve a eles tudo o que exigem, para que se calem ou peça demissão. Eu não preciso de gente que arruma escândalo." Helena saiu do escritório com as pernas bambas. Não havia mais ninguém no corredor. A segurança havia retirado o couro de carpideiras, mas a sensação pegajosa de vergonha pairava no ar. Os colegas desviavam o olhar quando ela passava. Ninguém perguntou como ela estava, ninguém a apoiou. Ela correu para a rua, ofegando. As mãos tremiam tanto que ela não conseguia colocar o cigarro na boca, embora não fumasse há 3 anos. Ela queria desistir, apenas assinar aqueles malditos papéis, devolver a eles a mansão podre e as dívidas, e ir para algum lugar longe, onde ninguém soubesse o sobrenome Camargo. Ela se sentia uma impostora. Quem era ela para competir com eles? Apenas uma contadora comum, e eles eram a elite, mesmo que corrupta. O telefone no seu bolso vibrou. Um número desconhecido apareceu no ecrã. "Alô?" A voz de Helena tremia. "Você já está pronta para entregar tudo?" A voz de Victor soou como se ele estivesse ao lado, enxergando através dela. "Eu ouvi sobre o circo que Tamara armou. Eficaz, não é?" Helena encostou as costas na parede de tijolos do prédio, deslizando para baixo. "Eu não aguento, Victor. Eu vou ser demitida. Eles me odeiam. Estão me pressionando por todos os lados. Talvez seja melhor mandar tudo para o inferno. Eu não sou uma lutadora. Eu gosto de números, não de guerra." "Exatamente", Victor Hanna interrompeu com firmeza. "Você gosta de números, e as emoções, deixe-as para as novelas brasileiras. Tamara está apelando para a pena porque ela não tem outras cartas na manga. Ela tem medo de você, Helena. Medo." Helena riu nervosamente. "Ela me tratou como lixo." "Ela está com medo porque você agora é a proprietária. E você ainda não fez o que qualquer novo dono de um negócio deve fazer. Você não fez uma auditoria." Helena parou. "Do que o senhor está falando? Você tem acesso às contas bancárias da Camargo Transportes, não tem? Você é a diretora-geral e a única sócia. Acesse o sistema agora mesmo. Tamara não quer apenas a empresa de volta neste momento. Há transações que ela quer desesperadamente esconder. O que devo procurar?" "Procure por grandes transferências no último ano. A descrição do pagamento será vaga. Serviços de consultoria, caridade, algo assim. Procure a data, 18 de agosto do ano passado." Helena desligou. 18 de agosto. A data girava na sua cabeça enquanto ela corria de volta para o escritório, ignorando os olhares de lado. Ela sentou-se ao computador, conectou o pendrive com a assinatura digital que havia encontrado no cofre da casa. Os seus dedos voavam sobre o teclado. Acesso ao sistema do banco. Login, senha,
Acesso concedido. Ela abriu o extrato do ano anterior, rolando a lista até agosto. Salários de motoristas, pagamento de combustível, leasing, pare, 18 de agosto, débito de R$3 milhões. Destinatário, Dr. Ricardo Menezes, advogado. Finalidade do pagamento, acompanhamento jurídico de transação. Seguido por outro pagamento 2 dias depois, débito de R$200 mil. Destinatário, Clínica de Cirurgia Particular Nova Vida. Finalidade, pagamento de tratamento de funcionário. Helena franziu a testa. A Camargo Transportes nunca teve plano de saúde. Ela começou a verificar o destinatário, Dr. Ricardo Menezes. A pesquisa no banco de dados forneceu a informação. Advogado criminalista, especializado em casos de atropelamento com lesões graves. Um calafrio percorreu a sua espinha. 18 de agosto. Helena se lembrou daquele dia. Júlia havia voltado para casa à tarde, sem carro. Ela disse que tinha levado o seu conversível vermelho para a oficina porque a caixa de câmbio estava com problemas. Ela estava pálida, as mãos tremiam, ela bebeu meia garrafa de conhaque e se trancou no quarto. E no dia seguinte, Tamara de repente vendeu o sítio. Helena abriu a pasta de documentos recebidos daquele período. Havia cópias digitalizadas no sistema. Ela encontrou um atestado de serviços realizados da clínica. Havia o nome do paciente, não de um funcionário. André Soares Martins, 12 anos. Diagnóstico: múltiplas fraturas, traumatismo craniano. O quebra-cabeça se encaixou com uma clareza nauseante. Júlia havia atropelado uma criança há 1 ano, e eles não foram à polícia. Eles pagaram para calar. Pagaram pelo silêncio dos pais, pagaram pelo tratamento, pagaram o advogado que arquivou o caso antes mesmo de ser iniciado. Mas o mais terrível não era isso. Helena olhou para o campo pagador. Camargo Transportes S.A. Assinatura: assinatura digital da diretora-geral Helena Antunes. Eles usaram a sua assinatura digital, aquela que Igor havia pedido por precaução, para você não ter que vir assinar notas fiscais toda vez. Eles pagaram pelo crime de Júlia com o dinheiro da empresa que legalmente pertencia a Helena. Eles lavaram propina através da empresa dela. Helena encostou-se no encosto da cadeira, sentindo as mãos dormentes. Se isso fosse descoberto, Júlia poderia ser condenada pelo atropelamento, mas pelas manipulações financeiras, pelo suborno, pelo uso das contas da empresa para ocultar um crime, a proprietária e diretora responderia. Tamara não queria apenas a casa de volta. Ela queria recuperar o controle sobre as provas ou, pior, deixar Helena como a única responsável quando o menino atropelado por Júlia decidisse falar novamente. Helena percebeu que a demissão era o menor dos seus problemas. Ela corria o risco de prisão, uma pena real por pecados alheios, e a única maneira de não ser presa era denunciá-los a todos. Helena fechou o notebook como se fosse uma caixa de Pandora de onde demônios estavam prestes a sair. O ecrã se apagou, mas os números, aqueles malditos 3 milhões, e o nome do menino ferido continuavam a arder no seu cérebro. Prisão. Ela estava sob ameaça de prisão de verdade. Ela, Helena Antunes, contadora-chefe com reputação impecável, poderia acabar atrás das grades como cúmplice na lavagem de dinheiro e ocultação de um crime grave. A sua mão se estendeu para o telefone para ligar para Victor, mas os seus dedos pararam sobre o ecrã. E se Victor também a estivesse usando? Ele sabia. Ele sabia sobre aquelas contas, já que a mandou procurar. Isso significava que ele sabia que ela estava em perigo. Neste jogo, ela era um peão que poderia ser trocado a qualquer momento. Tanto Tamara quanto aquele bom tio. O telefone na sua mão vibrou. O nome Igor apareceu no ecrã. Helena quis rejeitar, quis bloquear. Mas o medo de uma cela era mais forte que o orgulho. Ela precisava saber o que eles estavam planejando. Ela precisava encontrar uma saída. Sim, ela respondeu secamente, tentando manter a voz firme. Helena. A voz do marido estava irreconhecível, baixa, embargada, desprovida da arrogância com que ele gritou com ela ontem na chuva.
Helena, por favor, não desligue. Precisamos conversar, não como inimigos, mas como pessoas que viveram juntas por 10 anos. Não temos nada para conversar, Igor. Eu vi os documentos. Eu vi as transferências. Eu sei, ele disse rapidamente. Eu sei de tudo, mamãe. Ela enlouqueceu. Helena, eu estou com medo. Eu não quero ir para a cadeia. E eu não quero que você vá. Vamos nos encontrar em um lugar neutro, na praça perto do calçadão. Só você e eu, por favor. Pelo que tivemos. Helena hesitou por um segundo. 1 hora depois, ela chegou à praça antes do combinado. Escolheu um banco em um lugar aberto, onde mães com carrinhos e aposentados passeavam. O sol brilhava intensamente, e parecia uma loucura que neste mundo tranquilo existissem contas sujas e crianças atropeladas. Igor chegou exatamente na hora marcada. Quando Helena o viu, o seu coração se apertou traiçoeiramente. Ele parecia horrível, sempre impecavelmente vestido, barbeado. Agora ele parecia um cão espancado. A camisa estava amassada, uma barba de 3 dias no rosto. Olheiras profundas sob os olhos. Ele havia emagrecido até naqueles poucos dias. Ele não se sentou ao lado dela. Ficou de pé na frente, trocando o peso de uma perna para a outra, como um estudante culpado. Obrigado por ter vindo, ele ofegou. O que você quer, Igor? Helena perguntou, cruzando os braços no peito. Dinheiro? A casa? Igor se agachou na frente dela, olhando-a de baixo para cima. Que se dane a casa, Helena. Que se dane o dinheiro. Eu perdi tudo. Bruna. Ele fez uma careta como se tivesse dor de dente. Bruna foi embora. Assim que fomos expulsos, assim que ela percebeu que eu não tinha mais nada, ela evaporou. Ela não me queria. Ela queria a carteira. Você estava certa. Você estava certa em tudo. Helena permaneceu em silêncio, mas a armadura de gelo em torno do seu coração se rachou. Vê-lo tão humilhado doía. Me perdoe, ele sussurrou, e lágrimas brilharam nos seus olhos. Eu sou um idiota. Eu sou um fraco. Minha mãe me pressionou a vida toda, me manipulou como um fantoche. Foi ela quem inventou tudo. Tanto a transferência da empresa para você, quanto o acobertamento de Júlia. Eu não queria, Helena, eu juro. Eu só tinha medo de contradizê-la. Ele estendeu a mão e tocou o joelho dela com cautela, com a ponta dos dedos. Eu não quero guerra. Eu não quero tribunal. Eu estou cansado. Vamos acabar com tudo. Como você imagina isso? Perguntou Helena. Eu sou a dona de uma empresa que tem um crime nas costas. Nós vamos vender tudo. Igor sussurrou fervorosamente. Eu tenho um comprador para a mansão. Tenho pessoas dispostas a pegar a pão da empresa por causa das licenças, mesmo com as dívidas. Nós vamos vender toda essa maldita herança, pagar as dívidas e o que sobrar, vamos dividir 50% para cada um. Ele se levantou e sentou-se ao lado dela, mas não muito perto, mantendo a distância. Helena, são 15, talvez 20 milhões de reais. Para cada um. Nós podemos ir embora. Você sempre quis morar na praia. Eu me lembro que sonhávamos em comprar uma casa em Balneário Camboriú. Vamos simplesmente pegar o dinheiro e nos separar. Ou... Ele hesitou. Ou tentar começar de novo em outra cidade, sem a minha mãe, sem essa ostentação. Apenas você e eu. Como naquela época da faculdade. Helena olhou para o rio. Ela se lembrava dos seus anos de faculdade. Igor era diferente então, alegre, atencioso. Ele a carregava nos braços, dava margaridas porque não tinha dinheiro para rosas. Será que aquele cara ainda vivia em algum lugar dentro deste homem quebrado? A ideia de vender tudo e lavar as mãos parecia um bote salva-vidas. Livrar-se da mansão amaldiçoada, da empresa com sua roupa suja, apenas pegar o dinheiro e desaparecer. Sem prisão, sem guerra com Tamara Camargo. Silêncio e paz. Você realmente deixou Bruna? Ela perguntou baixinho. Eu a expulsei, Igor mentiu, olhando-a diretamente nos olhos, com aquela sinceridade que ela sempre acreditou. Helena, eu te amo. Eu me perdi, mas eu te amo. Vamos assinar o acordo amanhã. Eu tenho um tabelião, ele vai preparar tudo. Vamos formalizar uma procuração para a venda dos ativos. O dinheiro será depositado diretamente na sua conta.
Você controlará o processo. Helena fechou os olhos. Ela queria tanto acreditar. Ela queria tanto que este pesadelo terminasse. Tudo bem, ela suspirou. Vamos vender tudo. Igor soltou um suspiro de alívio e encostou a testa no ombro dela. Obrigada. Você é uma santa, Helena. Você é simplesmente uma santa. Amanhã, ao meio-dia, no escritório do Tabelião Toledo, na Avenida Cândido de Abreu. Ele foi embora sem olhar para trás, a passos rápidos, como se temesse que ela mudasse de ideia. Helena ficou no banco, sentindo um estranho vazio. Ela estava traindo Victor? Talvez. Mas Victor era um estranho. E Igor? Igor era o seu marido, fraco, que cometeu erros, mas era dela. A noite passou em arrumações. Helena embalou as suas coisas em caixas. Ela decidiu que não ficaria naquela casa nem mais um dia após a venda. Ela alugaria um apartamento, respiraria fundo e depois decidiria o que fazer. Talvez ela até desse uma segunda chance a Igor. Todos cometem erros. Ela se serviu uma taça de vinho e saiu para a varanda do quarto. A cidade noturna piscava com luzes. Pela primeira vez em dias, ela estava calma. O telefone apitou. Uma mensagem de Victor. Sem texto, apenas um arquivo de vídeo. Helena franziu a testa. Ela não queria abrir. Queria preservar aquela frágil ilusão de paz que havia construído no parque hoje. Mas o seu dedo apertou o ícone de reprodução. O vídeo foi filmado por uma câmera escondida, a julgar pelo ângulo, de uma flor ou elemento decorativo na mesa. A qualidade era excelente, o som claro. Era um restaurante, aquela churrascaria cara, onde Igor gostava de almoçar. No vídeo, Igor estava sentado. Ele não parecia mais um cão espancado. Ele estava relaxado, com um copo de uísque na mão, comendo um bife com avidez. Em frente a ele estavam dois homens, um gordo, careca, com olhos inquietos, o outro magro, de óculos, com o rosto frio de um médico. Ela mordeu a isca? Perguntou o gordo, limpando os lábios com um guardanapo. Igor sorriu e levou um pedaço de carne à boca. Como um cordeirinho, eu sei quais botões apertar. Eu te amo, vou comprar um trem. Lembra da nossa juventude? Ela é uma boba sentimental. Amanhã ao meio-dia ela estará no seu escritório, Toledo. Os papéis estão prontos. O gordo tabelião assentiu. Procuração geral para gerenciar todos os bens com direito à revenda. Assim que ela assinar, ela está na miséria. E depois? Perguntou o homem de óculos. Igor virou-se para ele. E depois, doutor, é a sua vez. Assim que ela assinar, o senhor entra em ação. Ela tem um ataque histérico, comportamento inadequado, ameaça os outros. O senhor pode formalizar isso, não pode? Psicose aguda. O médico assentiu com indiferença. Os meus enfermeiros estarão esperando na entrada de serviço. A equipe é particular, não faz perguntas desnecessárias. Injeção de calmante, camisa de força e para a clínica. Por quanto tempo? Pela lei, o tratamento forçado pode durar meses. Enquanto você vende os ativos, ela será um vegetal sob o efeito de haloperidol. Ninguém vai ouvi-la. Louca, o que se pode esperar. Igor riu. Era a risada de um homem que finalmente havia resolvido todos os seus problemas. Ótimo. Então, amanhã, na hora do almoço, eu sou um solteiro rico novamente, e a minha esposa estará estudando os padrões nas paredes estofadas. Isso merece um brinde. Eles bateram os copos. Helena deixou cair o telefone. Ele caiu no tapete com um baque surdo. O ecrã continuava aceso. No frame congelado, estava o rosto satisfeito e saciado do seu marido. O rosto do homem que chorou no ombro dela 1 hora atrás e agora planejava transformá-la em um vegetal para roubar o dinheiro. Helena deslizou pela parede até o chão. O vinho da taça espirrou no tapete claro, mas ela não se importou. O mundo não apenas desabou. Ele se virou do avesso, mostrando o seu interior podre e cheio de vermes. O medo desapareceu. As lágrimas secaram antes mesmo de começarem. Dentro dela se formou um buraco negro que sugava tudo. Amor, pena, esperança. Restou apenas um ódio cristalino e cortante. Ela pegou o telefone.
Os seus dedos se moviam mecanicamente, como se não pertencessem a ela. Ela digitou uma mensagem para Victor. Eu vi. O que devo fazer amanhã? A resposta veio instantaneamente, como se ele estivesse esperando. Amanhã você vai a esta reunião, mas você não vai assinar o que eles te dão. No dia seguinte, exatamente às 11h55, Helena empurrou a pesada porta de vidro do escritório do tabelião Toledo. Lá dentro, cheirava a couro caro e poeira de arquivos de papel. A recepção estava silenciosa. Apenas a secretária de cabelos antinaturalmente brancos batucava com as suas unhas longas no teclado. Helena passou por ela sem parar, direto para o escritório. Igor já estava lá. Ele estava sentado em uma poltrona profunda, com a perna cruzada, girando uma caneta cara nas mãos. Em frente a ele, atrás da maciça mesa de carvalho, estava o próprio tabelião Toledo. O mesmo homem gordo do vídeo que jantava um bife com apetite na noite anterior, discutindo como mandar Helena para o hospício. Ao ver a esposa, Igor pulou. No seu rosto floresceu instantaneamente a máscara do marido amoroso e arrependido. Heleninha, você veio. Eu estava com tanto medo que você mudasse de ideia. Sente-se, querida. Água, chá. Helena ignorou o gesto dele e sentou-se na cadeira vaga. Ela colocou a bolsa no chão. A sua coluna estava reta como uma corda de violão. Ela sabia que fora da janela, no pátio do centro empresarial, estava estacionada uma ambulância particular. Ela sabia que na sala ao lado, provavelmente, o mesmo médico com a seringa estava esperando. O medo tinha desaparecido. Restou apenas o cálculo frio de um cirurgião pronto para abrir um abscesso. Vamos direto ao ponto, ela disse com a voz firme. Eu saí do trabalho por pouco tempo. Toledo, lambendo os lábios, empurrou uma pilha de papéis para ela. Claro, Helena Antunes. Aqui está tudo preparado conforme combinado. Procuração geral para gerenciar todos os bens e ativos em nome do seu marido. Com direito à subrogação e venda. Você só precisa assinar aqui, aqui e aqui. Igor se inclinou sobre ela. Dele emanava o cheiro de chiclete de menta com o qual ele tentava abafar o cheiro de álcool. Assine, meu amor, e vamos para casa. Eu resolvo tudo sozinho. Você não terá que se preocupar com mais nada. Helena pegou a caneta. Igor prendeu a respiração. Toledo se inclinou para a frente. Os seus olhinhos brilhavam. Helena lentamente empurrou a procuração para o lado. Ela abriu a pasta que havia trazido e tirou uma única folha. Você está certo, Igor. Eu vou assinar tudo. Mas não isso. Ela colocou o documento na frente dele e assinou com um floreio na parte inferior. Depois levantou os olhos para o marido. Leia. Esta é a ordem número 248 da Camargo Transportes S.A. Igor piscou, sem entender. O sorriso desapareceu do seu rosto. Que ordem? Helena, do que você está falando? Precisamos vender a casa, não brincar de burocracia. Leia, ela disse com dureza. Igor agarrou a folha. Os seus olhos correram pelas linhas. Devido à grave violação das responsabilidades funcionais, desfalque sistemático de fundos corporativos, uso de contas da empresa para ocultar um crime. O seu rosto começou a ficar vermelho. Dispensar Igor Leite de Camargo do cargo de diretor executivo a partir de hoje, sem pagamento de indenização. Ele atirou a folha na mesa. Você pirou de vez? Que demissão! Eu sou o diretor aqui. Esta é a minha empresa. Helena calmamente tirou um segundo documento, um extrato bancário. Sua! Pelos documentos ela é minha, Igor. E isto aqui é a prova de como você desviou 5 milhões de reais para subornar um advogado e médicos, para esconder o fato de que Júlia atropelou uma criança. Artigo 174 do Código Penal. Lavagem de dinheiro obtido por meio de crime e cumplicidade. O silêncio pairou no escritório. Só se ouvia o zumbido do ar-condicionado. Igor olhava para o extrato como para uma cobra venenosa. Ele entendeu que ela sabia. Todo o seu jogo de arrependimento desmoronou em um segundo. Sua vadia! Ele sibilou, e o seu rosto se contorceu de raiva. Você acha que é a mais esperta? Você acha que vai sair daqui? Ele acenou para o tabelião. Toledo, chame o médico. Urgente! Minha esposa está histérica. Ela está descontrolada. O tabelião não se moveu. Toledo estava sentado, estranhamente suando, e olhava não para Igor, mas para o espaço à sua frente. As suas mãos tremiam levemente. Igor! Ele gaguejou com a voz abafada. Espere com o médico. Aqui.
Aqui há um problema legal. Que problema legal, inferno? Igor gritou. Chame os enfermeiros. Nós a imobilizamos, ela assina o que for preciso na clínica. Não! Toledo gritou inesperadamente alto. Não pode, ela já assinou a ordem de demissão com testemunhas. Se usarmos a força agora, será sequestro. A polícia nos colocará na cadeia, Igor. Eu não assinei para um crime de sequestro. Igor parou. Ele estava encurralado. O seu plano estava se desfazendo. E o que você sugere? Ele gritou para o tabelião. Toledo, enxugando a calvície com um lenço, começou a falar rapidamente, folheando apressadamente os papéis na mesa. Precisamos anular a ordem dela legalmente. Agora mesmo você deve assinar um protocolo de que está ciente das reivindicações, mas as nega categoricamente. Vamos formalizar isso como uma disputa societária. Então, a assinatura dela não terá validade até que o tribunal decida. E enquanto o tribunal estiver em andamento, Ele virou os olhos expressivamente para a porta, aludindo aos médicos. Anda logo! Gritou Igor. Onde assinar? Toledo, agitado, empurrou um grosso maço de documentos para Igor. Aqui, aqui e aqui. Este é o protocolo de divergência. Esta é a negação das reivindicações e esta é a exigência de convocação do Conselho de Administração. Rápido, Igor, antes que ela chame a polícia. Igor estava furioso. A adrenalina pulsava na sua cabeça, embaçando os seus olhos. Ele odiava Helena. Ele queria destruí-la agora mesmo. Mas percebeu que o tabelião estava certo. Ele precisava de um papel para se proteger. Ele pegou a caneta. Ele nem leu o que estavam lhe entregando. Ele via apenas as marcas de visto que Toledo havia convenientemente feito a lápis. Vrum, vrum, vrum. Igor assinava página após página, desejando apenas uma coisa: acabar com as formalidades e dar a ordem aos enfermeiros. Pronto. Ele atirou a caneta na mesa. Agora está satisfeito? Agora chame-os. Toledo, rapidamente, com a destreza de um mágico, recolheu os papéis assinados e os apertou contra o peito. Neste momento, a porta do escritório se abriu, mas não foram os enfermeiros que entraram. Entraram 2 seguranças enormes de terno preto. Atrás deles entrou Victor Sampaio Fontes. Igor ficou paralisado. Ele olhou de Victor para o tabelião. Toledo se encolheu na cadeira, tentando ficar invisível. Desculpa, Igor. O homem gordo guinchou. Victor Fontes tem argumentos muito convincentes. Ele sabe sobre as minhas falcatruas com terrenos em Florianópolis. Eu não quero ir para a cadeia. O que está acontecendo? Igor recuou, batendo as costas na estante. Helena levantou-se lentamente. Ela pegou o documento superior que Igor acabara de assinar das mãos do tabelião trêmulo e o virou para o marido. Você estava com tanta pressa, querido, que nem olhou o título. Igor forçou os olhos no papel. Não era um protocolo de divergência. Em letras grandes, no topo da folha, estava impresso: Contrato de reconhecimento de dívida. O que é isso? Ele sussurrou, sentindo o chão fugir debaixo dos seus pés. Esta é a sua confissão de dívida. A voz de Helena soava como aço. Neste documento, você confirma que nos últimos 5 anos desviou fundos da empresa para uso pessoal e se compromete a devolver a Camargo Transportes S.A. 15 milhões de reais. Prazo de devolução: 24 horas. Em caso de não devolução, confisco total dos seus bens pessoais e responsabilidade criminal por fraude. Igor empalideceu. Ele olhou para sua assinatura. Estava clara, com um floreio. Ele havia assinado a sua própria sentença. Isso é um golpe, ele ofegou. Falsificação, eu vou denunciar. Victor avançou. Denuncie, ele disse calmamente. O tabelião testemunhou a sua capacidade de agir. A câmera de vídeo no canto gravou você assinando os documentos voluntariamente, sem coerção. Você está falido, Igor, e agora você deve à minha sobrinha tudo, até as suas meias. Igor escorregou pela parede até o chão. A ambulância lá fora ligou o motor e foi embora. O cliente não podia mais pagar a chamada. A vitória no escritório do tabelião não trouxe o silêncio. Pelo contrário, tornou-se o sinal para o início de uma guerra total. Assim que Igor saiu do prédio, esmagado e tendo assinado o reconhecimento de dívida, a família Camargo mudou para a tática de terra arrasada. Se eles não podiam vencer Helena no tribunal, decidiram destruí-la aos olhos de toda a cidade.
O telefone de Helena começou a vibrar com notificações antes mesmo de ela chegar em casa. Instagram, grupos da cidade, chats em aplicativos, vídeos surgiam em todos os lugares. Em um deles, Tamara Camargo, sem maquiagem, com o rosto inchado de lágrimas, sentada em frente a ícones religiosos, contava à câmera a terrível verdade em voz trêmula. Gente de bem, ela chorava, torcendo as mãos. Olhem para esta mulher, Helena Antunes, nós a acolhemos na família, uma miserável a alimentamos e ela arranjou um velho rico, um amante criminoso. Eles intimidaram o meu pobre filho, forçaram-no a transferir o negócio, expulsaram-nos velhos para a rua. Ela é uma ladra, ela dorme com um bandido por dinheiro. Este vídeo se espalhou por Curitiba com a velocidade de um incêndio florestal. Os comentários chegavam aos milhares. Queime a bruxa? Onde estão as autoridades? Pobre família, sejam fortes. Helena se sentia como uma leprosa. Ela tentou não ler, mas a cidade era muito pequena. À noite, ela precisava ir ao supermercado para comprar pão e leite. Ela puxou o boné sobre os olhos, levantou a gola do casaco, esperando passar despercebida. Mas na fila, eles a reconheceram. Uma mulher gorda na fila, ao ver Helena, ofegou alto. Olhem! É aquela que expulsou a sogra para a rua. A fila parou. Dezenas de olhos se fixaram em Helena com ódio. Que vergonha! Sibilou uma velha com um carrinho. Você tem mãe, não tem? Se envolveu com um velho rico e está roubando as pessoas. Me deixem passar. Helena pediu baixinho, tentando abrir caminho para a saída, largando o carrinho. Aonde vai? A mulher gorda guinchou e, sem pensar duas vezes, cuspiu no rosto de Helena. Que isso te engasgue, que esse dinheiro te faça mal. A saliva pegajosa escorreu pela sua bochecha. Helena saiu correndo da loja sob o escárnio da multidão. O seu coração batia tão forte que as costelas pareciam rachar. Ela correu para o estacionamento, limpando o rosto com a manga, sonhando apenas com uma coisa: fechar-se no seu carro, na sua cápsula de ferro, e ir para um lugar onde ninguém conhecesse o sobrenome Camargo. Ela correu para o seu sedã velho e parou. Os 4 pneus estavam vazios. A borracha havia sido cortada com uma faca, transformada em farrapos. E no capô, com um prego, fundo no metal, estava riscado uma palavra: ladra. Helena encostou-se à porta do motorista e escorregou para o asfalto. Ela não tinha mais forças. A vitória sobre Igor, os documentos, os ativos, tudo parecia sem sentido diante daquele ódio popular bestial. Tamara sabia o que estava fazendo. Ela não instigou advogados contra Helena, mas sim a multidão. Peguem tudo, Helena sussurrou para o vazio. Peguem esta maldita casa, a empresa, o dinheiro. Apenas me deixem em paz. Ela queria ligar para Victor e dizer que estava fora do jogo, que assinaria qualquer coisa, apenas para não ser uma pária. Mas ela não ligou. Em vez disso, ela foi a pé. Os seus pés a levaram a uma antiga igreja na periferia do bairro. Lá sempre era silencioso. Ninguém estava no Instagram lá. A igreja cheirava a incenso e a cera quente. Quase não havia pessoas. O culto da noite já havia terminado. Helena comprou a vela mais fina, aproximou-se do ícone de Nossa Senhora e olhou demoradamente para o rosto escuro. Ela não sabia as orações. Ela apenas pedia silêncio, pedia força para não quebrar. E aí pediu perdão pelos seus pecados, santinha. A voz soou bem atrás dela, áspera e raivosa, quebrando o silêncio sagrado da igreja. Helena se virou. À sua frente estava Júlia, a noiva sem casamento. Ela não parecia melhor que o irmão. Cabelo bagunçado, maquiagem borrada, o casaco caro desabotoado e, por baixo, um vestido amassado. Dela emanava cheiro de álcool. Júlia, Helena começou, recuando. Aqui não, por favor. Onde então? Júlia elevou a voz, ignorando o shh da velha senhora da igreja. Você está em todos os lugares. Você está na minha casa, você está no meu carro, você está na minha carteira. Você tirou tudo de nós. Por sua causa, meu noivo me largou. Por sua causa, minhas amigas me colocaram na lista negra. Júlia avançava, os olhos queimando com uma raiva insana.
Ela encurralou Helena no canto da entrada, perto da saída, para o pátio interno. Você acha que venceu? A cunhada sibilou, agarrando o colarinho do casaco de Helena. Eu vou te destruir, eu vou jogar ácido no seu rosto, está me ouvindo? Você terá medo de sair na rua. Assine a renúncia da propriedade ou eu vou te... Júlia levantou a mão. As suas longas unhas postiças estavam apontadas para os olhos de Helena. Tire as mãos dela. A voz masculina soou calma, mas autoritária, fazendo Júlia congelar com a mão levantada. Das sombras do pátio da igreja saiu um jovem, alto, elegante, com um casaco de cachemir impecável. Era Sérgio, o noivo perfeito com quem Júlia deveria ter se casado 3 dias atrás. O herdeiro de um grande império de agronegócio, o menino de ouro, por quem Tamara havia orquestrado todo aquele espetáculo de casamento caro. Júlia baixou a mão lentamente. Um sorriso bajulador e patético surgiu no seu rosto. Serginho, ela gaguejou, mudando instantaneamente o tom. Você veio. Eu sabia que viria. Aquela vadia, ela nos separou, mas nós... Sérgio se aproximou. Ele nem olhou para Júlia. Ele olhou para Helena com respeito e uma leve surpresa. A senhora é Helena Antunes? Ele perguntou. Helena assentiu, encostando-se na parede fria da igreja. Eu vi os documentos que a senhora enviou aos acionistas da Camargo Transportes, disse Sérgio. O relatório de auditoria. Um trabalho muito profissional, especialmente a seção sobre o uso indevido de fundos e a falsificação de relatórios nos últimos 5 anos. Júlia empalideceu. Serginho, do que você está falando? Foi ela quem armou tudo. É falso. Sérgio finalmente se virou para ali sua ex-noiva. Havia tanto nojo no seu olhar, como se estivesse olhando para uma barata. Falso? Ele perguntou. Os meus advogados verificaram cada ponto. A sua família está falida, Júlia. Mas isso é o de menos. Vocês são criminosos. São ladrões que viveram de crédito e falcatruas. E aquele acidente há 1 ano. Eu perguntei a você sobre o amassado no carro naquela época. Você disse que foi um poste, mas era uma criança. Eu explico tudo. Júlia tentou agarrar a mão dele, mas ele se afastou como se ela tivesse a peste. Não me toque, ele disse em um tom gelado. Eu vim aqui porque vi a sua geolocalização. Eu queria fazer isso pessoalmente, para evitar rumores. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo, a mesma que ele havia dado a ela no noivado. Só que agora a caixa estava vazia. Ah, não. O anel você já deve ter penhorado ontem. Fui informado. Júlia soluçou, cobrindo a boca com a mão. Acabou entre nós, Sérgio anunciou, alto, para que os poucos transeuntes lá fora ouvissem. Eu não me casarei com a filha de uma golpista. A minha família não se alia a falidos e criminosos. Você não é do meu nível, Júlia. Você é apenas um invólucro bonito. Ele se virou para Helena e fez um breve aceno. Desculpe pelo incômodo causado pela minha ex-noiva. Se ela se aproximar da senhora novamente, me ligue. A minha segurança irá ensiná-la boas maneiras mais rápido que a polícia. Sérgio se virou e caminhou em direção ao portão, onde o seu carro com vidros escuros o esperava. Júlia ficou parada no meio do pátio da igreja. Ela abria e fechava a boca como um peixe jogado na praia. O seu bilhete de ouro para a vida perfeita tinha acabado de ir embora, deixando-a na sujeira que ela mesma havia criado. Ela deslizou lentamente de joelhos, no meio do calçamento, e soltou um uivo, não de tristeza, mas de raiva impotente, percebendo que agora ela realmente havia perdido tudo. Helena olhou para ela e percebeu. Não havia mais pena. Faltava apenas o último passo. Deixando Júlia uivando no calçamento, Helena saiu pelos portões da igreja. O tremor nas suas mãos diminuía aos poucos. Parecia que o pior havia passado. Igor estava esmagado por dívidas. Júlia havia sido abandonada pelo noivo. A reputação deles estava destruída. Helena respirou fundo o ar fresco da noite, sentindo pela primeira vez em uma semana que podia simplesmente ir para casa e dormir sem medo. Ela se dirigiu ao seu carro com os pneus furados para chamar um guincho. Mas antes que pudesse pegar o telefone, o silêncio da rua foi interrompido por um uivo de sirenes. Da esquina, um carro de polícia Blazer saiu derrapando. Ele a fechou, bloqueando a saída para a calçada.
As portas se abriram e 2 oficiais uniformizados saltaram. Cidadã Helena Ramos Antunes! Um deles gritou, sem lhe dar tempo de reagir. Sim, sou eu! Helena recuou instintivamente. Qual é o problema? Eu sou a vítima. Estragaram o meu carro. Mãos no capô! O policial gritou rudemente, agarrando-a pelo cotovelo. A senhora está detida sob suspeita de fraude em larga escala. Artigo 159, parágrafo 4º. O quê? Helena se debateu, mas as algemas se fecharam nos seus pulsos com um clique frio. Que fraude? O senhor se enganou. Eu estou sendo perseguida. Resolveremos isso na delegacia. Entre. Ela foi rudemente empurrada para o banco de trás do camburão. O interior cheirava a gasolina e poeira velha. Helena tentou olhar para o motorista, tentou explicar algo, mas eles ficaram em silêncio. O seu telefone foi confiscado imediatamente. O contato com Victor foi cortado. Ela estava sozinha. 20 minutos depois, ela foi levada para a delegacia distrital. Era barulhento, as luzes estavam fracas. Pessoas bêbadas e policiais cansados passavam. Helena não foi levada para a cela. Foi levada diretamente para um escritório no final do corredor. Atrás da mesa estava um capitão de polícia. Ele tinha um rosto carnudo e vermelho e olhos aquosos de alguém que há muito tempo vendeu a sua consciência por um envelope de dinheiro. Na mesa, na frente dele, estava um grosso dossiê. Helena conseguiu ler o seu sobrenome na capa. Sente-se, Helena Antunes. O capitão apontou para a cadeira fixada no chão. E aí, se deu mal? Pensou que era a mais esperta. Eu não entendo o que o senhor quer dizer, Helena disse com firmeza, embora por dentro tudo se apertasse em um nó gelado. Eu exijo um advogado. Eu tenho direito a um telefonema. O capitão sorriu e acendeu um cigarro, soltando uma nuvem de fumaça no rosto dela. Um advogado não vai ajudar você. O caso aqui, minha querida, é claro. Temos uma denúncia da vítima, Tamara Alves Camargo, e provas de ferro. Ele abriu a pasta e jogou uma cópia do documento para Helena. Reconhece? Helena olhou. Era o mesmo contrato de doação de 3 anos atrás, pelo qual a casa e a empresa foram transferidas para ela. Este é um documento oficial, ela disse. Foi autenticado por um tabelião. E é aqui que você se engana. O capitão pegou uma segunda folha. Exame grafotécnico, fresquinho de hoje. O perito estabeleceu que a assinatura de Igor Camargo neste contrato é falsa. E a assinatura de Tamara Camargo no termo de transferência também. Helena parou. Isso é um absurdo. Eles mesmos me trouxeram esses papéis. Eles mesmos os assinaram na minha frente. Você os falsificou, Helena. O capitão disse, persuasivo, inclinando-se sobre a mesa em direção a ela. Você, aproveitando-se da confiança do seu marido, lhe empurrou papéis falsos ou assinou por ele enquanto ele dormia e depois subornou um tabelião para que ele colocasse o carimbo. Só que aquele tabelião, dizem, morreu há 1 ano. Conveniente, não é? Sem rastros. A cabeça de Helena começou a martelar. Tamara foi ao banco. Ela decidiu reescrever o passado. Se eles provassem que os documentos eram falsos, Helena não apenas perderia tudo. Ela seria condenada a 10 anos de prisão. Isso é mentira, Helena disse baixinho. Há registros no cartório. Nós vamos limpar, ou seja, verificar o cartório. O capitão se corrigiu com um sorriso de escárnio. E eu tenho o testemunho da sua sogra. Ela afirma que você a ameaçou, que chantageou a família. O capitão se levantou e se aproximou dela. Dele emanava cheiro de tabaco barato e suor. Escute com atenção, Antunes. Você está encrencada. Tamara Camargo é uma mulher influente. Ela tem contatos na promotoria. Você será presa no presídio feminino ainda hoje à noite. E lá, você sabe, o público é variado. A cela é fria, as colegas são rudes, você é contadora, você não sobreviverá lá. Ele colocou uma folha de papel em branco e uma caneta na frente dela. Mas há uma opção, uma confissão. Você escreve que o diabo a tentou, que você queria uma vida de luxo, que falsificou a assinatura do marido por ciúmes. Nós reclassificamos para um artigo mais leve. Você pega uma pena suspensa, devolve a propriedade aos legítimos proprietários e vai para a casa da sua mãe no interior.
Helena olhou para a folha branca. Era uma armadilha. Se ela assinasse, ela confessaria a culpa, seria o seu fim. Neste momento, ela quis desistir, apenas para que aquele medo pegajoso fosse embora. Tamar havia vencido. Ela tinha dinheiro, ela tinha a polícia, ela tinha o poder, e Helena tinha apenas números na sua cabeça. Números. Helena fechou os olhos por um segundo. Ela se lembrou do que Victor a havia ensinado. Emoções para os fracos. Fatos são a arma. Ela levantou a cabeça e olhou diretamente nos olhos do capitão. Capitão, o senhor sabia que dar um falso testemunho pericial é o artigo 307 do Código Penal? O capitão franziu a testa. Você vai dar uma despertinha? Eu vejo o nome do perito na sua folha. O nome é Dr. Augusto Castro. A voz de Helena se fortaleceu. Ela falava como falava no conselho de administração, ao demitir o marido. Eu conheço esse sobrenome. Eu verifiquei os registros quando preparei o relatório anual. Este homem perdeu a sua licença há 2 anos por falsificação de provas em um caso de acidente de trânsito. A assinatura dele não tem validade legal. A sua perícia é apenas um pedaço de papel que pode ser jogado no lixo. O rosto do capitão ficou manchado de vermelho. Como você está falando? Eu estou falando com o senhor na linguagem da lei, Helena respondeu com nitidez. Eu não vou assinar nada. De acordo com o artigo 51 da Constituição, eu me recuso a testemunhar contra mim mesma e exijo que seja registrado no protocolo que o senhor está me coagindo, usando documentos notoriamente falsos. O capitão bateu o punho na mesa com tanta força que o cinzeiro saltou. Sua rata de escritório, sabe as leis, é? Eu vou te jogar agora mesmo em uma cela com criminosas. Elas vão te explicar a Constituição rapidinho. Assine enquanto eu estou de bom humor. Ele agarrou o ombro dela, apertando os dedos com força. Helena gritou, mas não desviou o olhar. Eu não vou assinar. Vai assinar, ele berrou, levantando a mão. Ou você sai daqui inválida. Tamara pagou bem para você desaparecer por muito tempo. Neste momento, a porta do escritório se abriu com um estrondo. O golpe foi tão forte que a fechadura voou da ombreira. Victor estava na soleira. Ele estava sem casaco, no mesmo terno rigoroso. Os seus olhos estavam terríveis. Atrás dele, no corredor, estavam 2 policiais de plantão, que aparentemente tentaram detê-lo. Tire as mãos dela, Victor disse. Baixo, quase um sussurro. Mas por causa desse tom, os joelhos do capitão tremeram e ele soltou Helena, recuando para a janela. Quem é você? O capitão guinchou, pegando o coldre. Este é um local de acesso restrito. Eu vou atirar. Victor nem olhou para a arma dele. Ele deu um passo para o lado, deixando outro homem entrar no escritório. Era um velhinho miúdo e seco, de óculos com lentes grossas. Ele apertava contra o peito uma pasta de couro gasta. O capitão empalideceu. Ele reconheceu aquele homem. Todos os antigos funcionários da polícia na cidade o conheciam. Serginho, o capitão sussurrou, mas Tamara disse que o senhor tinha morrido. O velhinho ajeitou os óculos e caminhou até a mesa. Os rumores da minha morte foram muito exagerados, companheiro capitão. Eu estava aposentado no sítio, cultivando tomates, até que este senhor respeitável veio até mim. Ele acenou para Victor e disse que o meu bom nome estava sendo arrastado na lama. Quem é ele? Perguntou Helena, esfregando o ombro dolorido. É o tabelião que formalizou o acordo há 3 anos. Victor respondeu, aproximando-se de Helena e ficando ao lado dela como uma rocha. Tamara tinha certeza de que ele estava morto e o arquivo destruído. Ela calculou mal. O velhinho abriu a pasta e tirou um notebook. 3 anos atrás. Ele começou com uma voz rouca. A cidadã Tamara Camargo invadiu o meu escritório. Ela exigiu que eu formalizasse um acordo retroativo para esconder ativos de uma auditoria fiscal. Eu me recusei a violar a lei, mas concordei em realizar a transação de acordo com todos os requisitos formais. Isso são palavras, gritou o capitão, embora o suor já escorresse pelo seu rosto. Palavra contra palavra. Eu sou da velha guarda, meu jovem, sorriu o tabelião. Eu gravo todas as transações em vídeo para me precaver, exatamente para casos como este. Ele virou o notebook com a tela para o capitão e apertou a barra de espaço.
Um vídeo de má qualidade apareceu na tela, mas o som era excelente. O escritório do tabelião. No enquadramento, uma jovem Helena confusa, sentada na cadeira, apertando a bolsa, e Tamara Camargo, pairando sobre ela. A voz de Tamara no vídeo soava alta e autoritária. Assina, sua boba, rápido! Eu preciso esconder tudo isso em seu nome antes que a Receita Federal penhore as contas. Você será apenas um laranja, entendeu? Daqui a um ano você devolve tudo. Helena no vídeo pergunta timidamente. Igor, isso é legal? Igor entra no enquadramento. Ele acena com a mão. Assina logo. Mamãe disse que é preciso. Estamos colocando a empresa e a casa em seu nome para que os oficiais de justiça não as levem. Você é a proprietária formal. Ninguém vai te incomodar. O tabelião no vídeo pergunta. Helena Antunes, a senhora está agindo voluntariamente? Tamara responde por ela. Claro que ela está voluntariamente. Formalize. O vídeo terminou. Um silêncio ensurdecedor pairou no escritório. Isto não é apenas a prova de que as assinaturas são autênticas, disse Victor calmamente. É a prova de evasão fiscal, conspiração para ocultação de ativos e coerção para realizar um acordo. E também a prova de que a sua perícia, companheiro capitão, é uma falsificação. Victor se aproximou do capitão e pegou a pasta do processo das suas mãos com cuidado. Então é o seguinte, capitão, o senhor tem duas opções. Primeira, eu entrego esta gravação e a gravação do seu interrogatório ao Departamento de Assuntos Internos e à Polícia Federal. O senhor será preso ao lado de Tamara Camargo por falsificação de um processo criminal. O capitão balançou a cabeça. Os seus lábios ficaram brancos. E a segunda opção, ele ofegou. O senhor liberta imediatamente a Helena Antunes. O senhor encerra o caso por falta de elementos criminais. E o senhor aceita de nós uma denúncia formal contra a cidadã Tamara Alves Camargo, por denúncia caluniosa e fraude. O capitão desabou na cadeira, limpando o rosto com a manga. Ele percebeu que havia perdido. Tirem as algemas dela, ele conseguiu dizer, sem olhar nos olhos de Victor. O policial parado na porta abriu as algemas nos pulsos de Helena com as mãos trêmulas. O metal caiu no chão. Helena esfregou as marcas vermelhas na pele. Vamos, disse Victor, estendendo a mão para ela. Precisamos dormir. Amanhã teremos um dia difícil. Amanhã terminaremos esta história. Eles saíram da delegacia abafada para a noite. Helena respirou fundo. Ela olhou para Victor. O senhor sabia que ele estava vivo? Ela perguntou sobre o tabelião. Eu esperava, Victor respondeu, abrindo a porta do seu SUV para ela. Mas agora não temos apenas um escudo, temos uma espada, e amanhã daremos o golpe final. Tamara queria guerra, ela terá a capitulação. A manhã do acerto de contas chegou exatamente às 9 horas. O sol inundava o condomínio de luxo, Alphaville, com uma luz brilhante e implacável, não deixando sombras onde os pecados da família Camargo pudessem se esconder. Uma coluna inteira de carros se aproximou dos portões de ferro da mansão. À frente, o SUV preto de Victor. Atrás, o meu novo carro, prateado e brilhante, que eu havia comprado apenas 1 hora atrás. Em seguida, seguiam 2 vans com os logotipos da Justiça Federal e um caminhão para o confisco de bens. Os vizinhos, acostumados ao silêncio e à privacidade, já se haviam saído para a rua. Rostos curiosos espiavam por trás dos muros altos. Tamara sempre se vangloriou do seu status, humilhando todos ao seu redor. Por isso, hoje, a plateia se reuniu como no Coliseu Romano, esperando por um espetáculo sangrento. Eu saí do carro. Vestia um rigoroso terninho branco. Nada de camundongo cinza, nada de vítima chorosa. Eu ajeitei os óculos de sol e fiz um aceno para o oficial de justiça-chefe. Pode começar, Victor disse brevemente, parando ao meu lado. Os oficiais de justiça cortaram a fechadura do portão com uma serra. Um chuveiro de faíscas foi como um foguete de celebração em homenagem ao fim do Império Camargo. Entramos no pátio. A porta da mansão se abriu. Tamara Camargo voou para a varanda. Ela estava de roupão de seda, o cabelo em desalinho, o rosto cinza, sem um pingo de maquiagem. O que vocês estão fazendo? Ela guinchou, perdendo a voz. Isto é propriedade privada.
Eu vou chamar a polícia, eu vou ligar para o promotor. O oficial de justiça-chefe, um homem atarracado com uma pasta nas mãos, nem diminuiu o passo. A polícia já está aqui, cidadã. Ele apontou para o carro de patrulha no final da coluna. Temos um mandado de despejo imediato e confisco de bens para quitar uma dívida com a Camargo Transportes S.A. A senhora tem 30 minutos para recolher os seus pertences pessoais. Móveis, eletrodomésticos, obras de arte, tudo está apreendido. Que dívida? Tamara correu em direção a ele, tentando arrancar os papéis. Isso é um erro. Meu filho... Seu filho assinou um reconhecimento de dívida. Victor a interrompeu calmamente. 15 milhões de reais, mais juros, mais custas judiciais. Esta casa foi avaliada e está sendo transferida para a posse do credor, ou seja, Helena Antunes. Tamara paralisou. Ela virou o olhar para mim. Havia tanto veneno nos seus olhos que daria para envenenar um oceano. Você, ela sibilou. Você fez isso, afinal. Que você seja amaldiçoada. O tempo está correndo, eu disse friamente, olhando para o meu relógio. 29 minutos. Igor e Júlia saíram da casa cambaleando. Igor parecia um fantasma. Ele não se barbeava há dias, as suas mãos tremiam. Júlia chorava, apertando um casaco de pele contra o peito. Ponha o casaco de pele de lado, disse o oficial de justiça com severidade. É um item de luxo e será listado. É meu, Júlia gritou, agarrando-se ao pelo. É um presente. Tem nota fiscal? Não. Então é propriedade do devedor. Para o caminhão. Os oficiais de justiça trabalhavam com precisão e sem emoção. Eles retiravam televisores de plasma, quadros em molduras douradas, caixas de vinho de coleção. Tudo o que os Camargo tanto se orgulhavam, tudo pelo que eles mentiram e roubaram, estava sendo carregado para a caçamba empoeirada do caminhão. Eu estava parada no meio do pátio e observava aquela destruição. Estranhamente, eu não sentia nada. Nem satisfação, nem pena. Apenas observava o tumor ser extirpado da minha vida. Igor, ao me ver, de repente se animou. Uma esperança insana brilhou nos seus olhos. Ele empurrou o oficial de justiça e correu em minha direção, caindo no chão, no pó, de joelhos. Os vizinhos atrás do muro silenciaram, observando cada movimento. Helena, Heleninha, ele choramingou, tentando agarrar a borda do meu paletó. Eu dei um passo para trás para que ele não tocasse o tecido limpo. Perdoa-nos. Nós somos idiotas, cometemos um erro, mas somos uma família. 10 anos. Helena, lembre-se do nosso casamento. Lembre-se de como juramos ficar juntos na alegria e na tristeza. Ele chorava de verdade. Lágrimas escorriam pelas suas bochechas por fazer, deixando rastros sujos. Eu te amo, ele gritou, olhando-me de baixo para cima. Mamãe é velha, não tem para onde ir. Júlia foi abandonada. Não seja cruel. Deixe-nos ficar com a casa. Viveremos juntos. Eu te carregarei nos braços. Eu serei o melhor marido. Por favor, meu amor, você é boa. Você não é como eles. Tamara Camargo estava parada na varanda, com a mão apertada na boca. O seu orgulho estava quebrado. Ela permaneceu em silêncio, observando a humilhação do filho, esperando que o meu coração vacilasse. Júlia parou de uivar e também me olhou com esperança. Eu olhei para o homem que amei por 10 anos e vi apenas o vazio. Diante de mim não estava um marido, estava um parasita que havia sido privado da sua fonte de alimento. Eu tirei os óculos de sol para que ele visse os meus olhos. Levanta, eu disse baixinho. Igor pulou, sorrindo em meio às lágrimas, pronto para me abraçar. Você perdoou? Você? Eu disse. Levanta, para que você me ouça de pé. A minha voz ficou dura como granito. Você fala de família, Igor, de casamento. Na festa da sua irmã, você me disse a verdade, a única verdade em todos esses anos. Você disse, você não é da nossa família. Você veio aqui para comer de graça e me proibiu de comer. Igor empalideceu. Eu aprendi a lição, Igor. Eu continuei. Você não é da minha família. Nenhum de vocês é da minha família. Vocês são apenas pessoas que comeram de graça por anos às minhas custas, às custas do meu trabalho, dos meus nervos, da minha vida. O banquete acabou. O garçom trouxe a conta.
Igor tentou abrir a boca novamente, mas eu levantei a mão, parando-o. Victor, os papéis. Victor se aproximou e colocou uma pasta no capô do meu carro. O que é isso? Tamara sussurrou, descendo da varanda. Você está nos devolvendo a casa? Eu peguei a caneta. Esta casa está podre, eu disse, olhando para a fachada com a boiserie que já estava rachando. Ela cheira a mentira e traição. Eu não vou morar aqui, eu não preciso da sua fortaleza de família. Eu assinei o documento com um floreio. Eu, Helena Antunes, vendo este terreno, a casa e todos os ativos da Camargo Transportes para a holding de Victor Sampaio Fontes. Vendendo? Júlia ofegou. Sim, por 70 milhões de reais. Eu disse um valor que fez as pernas de Tamara fraquejarem. Este dinheiro já foi depositado na minha conta pessoal, agora mesmo. Eu não sou mais a dona da sua dívida e nem a dona da sua casa. Agora, ele é o dono aqui. Eu apontei para Victor. Ele sorriu, o seu sorriso predatório. E eu, Victor disse, dirigindo-se a Tamara, tenho planos completamente diferentes para este lugar. Eu vou demolir esta mansão, vou nivelá-la com o chão. Aqui haverá um parque infantil, para que nem o cheiro de vocês fique aqui. Tamara agarrou o coração e sentou-se nos degraus. E nós? Igor sussurrou. Para onde vamos? Não temos nada. Eu peguei um pequeno envelope branco da minha bolsa. Estava fino. Eu não sou cruel, Igor. Eu me lembro que vivemos juntos. Eu joguei o envelope nos pés dele, no pó. Aqui estão 3 mil reais. É o suficiente para alugar um apartamento de um quarto na periferia, perto da zona industrial, por exatamente um mês, e comprar comida, macarrão, pão, o essencial. Igor olhou para o envelope como para uma bomba. Considere isso caridade, eu disse, colocando os óculos de volta. Esmola para os desabrigados. Afinal, você mesmo disse que eu vim para comer de graça. Agora é a sua vez. Você não pode fazer isso, Júlia gritou, correndo em minha direção. Sua desgraçada! Os seguranças de Victor bloquearam o seu caminho como uma parede. Eu posso, eu respondi, entrando no carro. Eu não devo nada a ninguém. Eu sou livre. Eu liguei o motor. O motor respondeu com um rugido suave e poderoso. Victor entrou no seu SUV. Os oficiais de justiça começaram a lacrar as portas da casa, conduzindo os Camargo para fora dos portões. Eu dei a partida, saindo lentamente do pátio. No espelho retrovisor, eu via a última cena deste drama. Eles estavam na calçada, cercados por sacolas plásticas com os seus pertences, a única coisa que lhes restava. Tamara Camargo, a grande matrona, estava sentada no meio-fio e soluçava, borrando o rímel. Igor pegou o envelope do chão e Júlia imediatamente agarrou o braço dele, tentando arrancar o dinheiro. Eles começaram a gritar um com o outro. Igor empurrava a irmã, a mãe gritava com o filho, acusando-o de fraqueza. Eles se atacavam, como aranhas em um pote. Os vizinhos filmavam tudo com os seus telefones. Amanhã, a cidade inteira estará discutindo a queda do clã Camargo. Mas eu não me importei. Eu entrei na estrada, pisei no acelerador e senti o carro disparar, me levando para longe do passado. À frente estava a estrada. À frente estava a vida, a minha vida. E pela primeira vez em 36 anos, ela pertencia apenas a mim. Fico muito feliz que você esteja aqui e que eu possa compartilhar minha história com você. Se você gostou, mostra isso curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Vamos ver quantos somos. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí. Eu fico super curioso para saber de onde toda essa gente querida me acompanha. Se quiser me apoiar um pouco mais, você também pode mandar uma pequena contribuição. Todo dia eu trago novas histórias de vida só para você. E agora vão aparecer 2 das minhas histórias mais populares na tela para você escolher o que assistir.